pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal de programação mais famoso do YouTube. É isso mesmo, é o nosso canal de programação. Aqui você aprende de graça essa linguagem maravilhosa. Chegamos aqui à 11ª aula do nosso curso de Python. Não se esquecendo, né, na verdade, de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e fazer o que há de melhor, meus amigos. Esse curso aqui é um curso sem enrolação, é um curso mão na massa. Então, bora para a aula! Muito bem, pessoal, chegamos aqui à nossa aula 11. Hoje nós vamos falar sobre como criar e utilizar funções. E também ver como que as variáveis elas se comportam dentro de uma função em Python, beleza? Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Vamos criar aqui um novo arquivo para nós fazermos o exercício dessa aula. Vamos dar um Ctrl S, aula 11, certo? Muito bem, hoje nós vamos introduzir um novo conceito sobre funções. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar toda a abstração de recursos que nós utilizamos nas aulas anteriores e nós vamos aplicar aqui com o conceito agora de função. O que nós vamos colocar aqui? Nós vamos escrever uma função que ele vai receber alguns vai receber alguns argumentos. Imprimir args. Vamos colocar aqui. Primeira coisa, vamos utilizar aqui args. Como é que é a estrutura de uma função? Nós precisamos aqui declarar def, que é a palavra reservada para a função no Python. O nome da nossa função, né? Nós vamos colocar aqui underline, ou você pode colocar também Cameron Case, por exemplo, args. Eu coloquei aqui só para facilitar aqui. Mas, por exemplo, quando utilizamos underline, nós podemos utilizar outro nome minúsculo também. Abre e fecha parênteses, e aqui nós vamos passar o que nós queremos de parâmetro ou de argumentos, né? Vamos utilizar argumentos que a gente já vem utilizando das aulas anteriores. E sempre nós vamos colocar 2 pontos após aqui o parênteses, a nossa função. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar duas variáveis aqui, arg1, arg2, recebe de args, que é o nosso argumento aqui que nós estamos passando aqui. E aí nós vamos imprimir isso daqui. É bom sempre fazer essa indentação aqui. Eu usei um tab aqui para poder indentar, para ficar mais legível o nosso código. Print. Colocamos aqui 2 argumentos. E aí nós vamos usar o f aqui para interpolar nossa variável. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui argumento 1. E aí nós vamos interpolar, né? Nós usamos o f aqui para fazer a interpolação. E aí nós vamos colocar arg1, vírgula, argumento 2, 2 pontos, e interpolar aqui a nossa argumento 2. Muito bem. O que nós podemos fazer aqui para mostrar? Agora nós vamos chamar a nossa função. Por exemplo, vou colocando aqui embaixo, depois a gente imprime args. O que a gente fazia, né, quando nós precisávamos passar argumentos? A gente ia lá no nosso script, né, colocávamos aqui no console, Python, e chamávamos o nosso script aqui, por exemplo, aula 11, e aí o args lá a gente utilizava o quê? Por exemplo, a gente colocava aqui 2 argumentos, carro, espaço, moto. Agora, com esse novo conceito aqui de função, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos também chamar a função passando os argumentos. Por exemplo, aqui nós vamos colocar, por exemplo, carro e moto. Beleza? E aí nós vamos printar esse aqui. O que ele vai fazer? Nós vamos passar passamos esses 2 argumentos, ele vai receber como parâmetro aqui, esses 2 argumentos, e vai imprimir para a gente. Passando aqui nessa interpolação, vamos fazer o teste, e daí aqui a gente já não precisa mais utilizar daquele conceito de passar os argumentos aqui via terminal, né, no prompt. A gente já passa direto imprimindo aqui através da nossa função. Nós vamos chamar a nossa função, passar os argumentos e vai imprimir para a gente. Vamos fazer o teste?
Aula 11, eu salvei, vou dar um Ctrl S de novo e vamos dar um Enter. Olha só, agora, com a função, a gente já passa diretamente no nosso código, né? E aqui você colocou, aqui ele colocou carro, argumento 1 e argumento 2. Existe outra maneira da gente passar argumentos? Sim. Aqui é só para mostrar um exemplo também para vocês. Pode ser utilizado? Sim, mas é desnecessário. Eu vou mostrar uma outra forma aqui, por exemplo. Vou colocar aqui abaixo. Def imprimir args 2, né? Vamos colocar assim. E aí, vamos colocar aqui que ele vai receber dois argumentos. Argumento 1, argumento 2. E aqui, vamos colocar aqui os nossos dois pontos. Vamos colocar um print. E aqui a gente não, como a gente já está, qual é a diferença aqui? Aqui a gente deixou em aberto, vamos dizer assim, asterisco args. E aqui embaixo, nessa função, o que nós podemos fazer? Nós podemos imprimir direto, porque ele já está recebendo dois argumentos como parâmetro aqui na nossa função. Então a gente já pode printar diretamente aqui, ó. Por exemplo, argumento 1, vamos interpolar aqui, arg1, certo? Vou colocar o nosso F aqui, né, de format para interpolar, né? Muito bem. E vamos colocar uma vírgula, argumento 2, dois pontos, arg2. E aí nós vamos chamar a nossa função aqui embaixo. Imprimir args2, vamos passar aqui, por exemplo, o mesmo nome, vamos passar o mesmo nome, depois a gente pode trocar, só para ver o resultado aqui. Tem diferença no resultado? Vamos ver agora. Vamos executar, eu salvei, e olha só. O resultado ele é o mesmo, porém, aqui nós deixamos em aberto, e aqui nós estamos especificando aqui, ó, eu quero que nessa função imprimir args2 tenha apenas esses dois argumentos aqui, certo? Se nós quiséssemos fazer um teste, por exemplo, vou colocar aqui arg3, a gente poderia imprimir, vamos fazer um teste, argumento, né, 3, dois pontos, arg3. E aí nossa função aqui ficaria dessa forma, e aqui a gente teria que passar um terceiro, que é, por exemplo, carro, moto e bike. Vamos imprimir. Aula 11. Aqui, ó. Argumento 1, carro. Argumento 2, moto. Argumento 3, bike. Então, aqui, nessa primeira função, seria infinitas possibilidades, né? Eu poderia colocar quantos argumentos eu quisesse. Mas, uma boa prática é você definir aqui, por exemplo, quantos argumentos você quer. Por exemplo, eu quero passar dois argumentos. Pronto. Está definido. Existe também outra forma, por exemplo, eu quero passar imprimir, vamos ver aqui, imprimir apenas um. E aí nós vamos colocar aqui arg1, para ver como que funciona. Arg1, vamos dar aqui print, vamos colocar aqui o nosso F, format, argumento 1. E aí nós vamos interpolar aqui arg1, certo? Vamos salvar, vamos colocar aqui chamar a nossa função, imprimir apenas um, passando aqui um caminhão. Muito bem, vamos salvar, vamos executar. Olha aqui, passando apenas um argumento. Argumento 1, caminhão, beleza? E se eu quiser passar, por exemplo, uma função que não tenha nenhum argumento, por exemplo, uma função nenhuma, beleza? Não vai receber nada, e aqui nós vamos colocar um print dizendo o seguinte,
aqui está sem argumento. Beleza? Exclamação. Vamos salvar, chamar aqui a nossa função, que é nenhum. E vamos chamar aqui. Muito bem, salvei. Vamos dar aqui, vou aumentar aqui para aumentar a visibilidade. Vou dar um clear. Clear. Vamos fazer o seguinte, dar uma setinha para cima, duas, Python aula 11. Olha só, colocamos aqui sem nenhum argumento, chamamos a nossa função, e aqui está sem argumento. Beleza, pessoal? Muito interessante esse conceito de função, né? Então, nós vemos aqui que já mudou um pouco aqui a forma de como fazer, né? Como eu disse lá no começo, a gente fazia passando, por exemplo, aqui, lá via argumentos, a gente passava argumento 1 e ele imprimia para a gente, espaço, arg2, né? Tinha o nosso import lá, lembram? Da aula 10, que tinha um import, arg do sistema, from sys, e aí a gente passava dessa forma. Agora não, aqui a gente passa os argumentos via função. Beleza? Te espero na próxima aula.